Hoje, a partir dessa aula, vamos falar sobre o oitavo tema que consideramos importante dentro da certificação de manejo florestal. Bom, o tema é monitoramento e avaliação, né? Então essa é a primeira parte. Monitoramento e avaliação corresponde àquela fase, né, de controle, de feedback, de tu checar se tal empreendimento está funcionando da maneira correta e, na maioria das vezes, vai pressupor uma correção, uma melhoria, um ajuste no rumo. O monitoramento, então, ele deve ser conduzido e apropriado à escala e à intensidade do manejo florestal. Ora, se aquela área de manejo florestal for em poucos hectares, talvez tu vai poder fazer todo esse monitoramento e esse acompanhamento por meio de pessoas mesmo, né? Fisicamente andando e verificando a situação daquela área. Mas se o empreendimento é enorme, né, são milhares de hectares, por exemplo, tu vai ter que lançar mão de tecnologia, de novos recursos que te permitam avaliar melhor aquela área, né, monitorar, acompanhar o que está acontecendo, para que tu possa avaliar a situação e corrigir os rumos. E hoje em dia, modernamente, né, a gente tem vários equipamentos. Então vocês estão vendo um técnico aqui, né, com um equipamento para analisar a topografia, a área da região. Hoje a gente tem muito, né, os drones, que são recursos bem interessantes para tu poder mapear uma área e para checar várias informações, inclusive focos de incêndio também, né? Tu imagina uma região que ela é muito grande, uma área florestal, e que talvez se as pessoas fossem por ela, talvez tu tivesse uma dificuldade muito grande de chegar em pontos mais remotos. Então o uso do drone ele facilita esse acompanhamento espacial, né, de toda essa área que está sendo avaliada, permite esse monitoramento e depois as tomadas de decisões que vão ocorrer. Então, o monitoramento, né, deve ser avaliado as condições da floresta, o rendimento dos produtos florestais e a cadeia de custódia, e também as atividades de manejo e seus impactos ambientais e sociais. Logicamente, pessoal, todas essas informações elas também serão acompanhadas em loco, né, no dia a dia, no local da ocorrência, né, da atividade, mas essas ferramentas elas também são auxiliares, elas vão nos permitir um avanço muito além de uma área restrita que temos. Além disso, quando a gente fala de avaliação, né, porque é monitoramento e avaliação, existem vários instrumentos que podem ser utilizados que nos auxilia a checar esses dados, né? Então, por exemplo, a FAO, que é um organismo das Nações Unidas, usando critérios e indicadores para o manejo florestal sustentável. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas a gente não vai se preocupar com os resultados, mas sim em como foi estruturado, como foram estruturadas as tabelas. Então, por exemplo, a estratégia de biodiversidade na Floresta Nacional da Nigéria. Então, eles classificam, por exemplo, que fonte, né, República Federal da Nigéria. Tipo de indicador, então impacto, performance, indicador, responsabilidade, linha de base, alvo, método de coleta de dados, meios de verificação e frequência da coleta e dos relatórios, né? Então, relatórios anuais, iniciados no fim de um programa, por exemplo. Então, são criadas colunas com indicadores que eles julgam o mais interessante. Por exemplo, em Minnesota, que é um estado dos Estados Unidos, né? Informações relativas, tudo isso é avaliação, tá, gente? Monitoramento. Comunidade, economia, educação, meio ambiente, governo, saúde, mobilidade, né, e segurança. Então, como que todos esses requisitos são acompanhados? Aqui da UNDP,
né? Então, declaração de resultados, cadeia de resultados baseado na teoria da mudança, impacto, né? Objetivos, saídas, atividades, indicadores, meios para verificação, premissas. Então é como se fosse um trabalho científico, né, da qual tu vai mapeando as informações que são mais interessantes. Então, implementação dos resultados, entradas, atividades, saídas, resultados e metas, né, e os impactos e objetivos finais, numa crescente. Então, monitoramento e avaliação, a gente tem várias ferramentas, né? Hoje em dia, a tecnologia nos proporcionando, e também as formas de tu colocar os dados de forma a ter mais facilidade de tomar as decisões. Então, a gente vai seguir nas próximas aulas falando sobre monitoramento e avaliação, aqui os nossos contatos, e aguardo vocês na próxima aula.